O trilema das blockchains é a teoria mais famosa do mercado cripto para poder avaliar quais vão ser os projetos vencedores no longo prazo. Mas esse trilema precisa ser utilizado da maneira correta e esse sistema também tem muitas limitações que você precisa conhecer. Então, se você quer entender tudo de como avaliar esses projetos cripto através do trilema das blockchains, segue comigo aqui nesse vídeo até o final. Então, o trilema das blockchains é uma das teorias mais importantes já feitas no mercado cripto, mas para poder entender ele um pouco melhor, a gente vai precisar dar um passo para trás e entender o que são as blockchains. Então, basicamente, elas são a base fundamental de todos os projetos do mercado cripto. Desde Solana, Bitcoin, Polkadot, todos eles se utilizam da tecnologia de blockchain para poder funcionar e conseguir agregar valor para os seus investidores. As blockchains, elas funcionam agregando dados que são distribuídos em blocos. Ao longo do tempo, esses blocos eles vão se interligando uns aos outros e toda essa informação, todo esse livro-razão é distribuído em diferentes máquinas, de forma que eles criam ali uma base de dados descentralizada. Mas é muito importante também a gente falar que as blockchains, elas não são perfeitas. Assim como em qualquer tecnologia, escolhas precisam ser feitas e o trilema das blockchains, ele vai basicamente tentar apontar aonde que você está perdendo. Então, em cada ativo que você pensa em investir no mercado cripto, qual é o lado negativo daquele projeto, e é justamente isso que eu vou ensinar aqui, que você vai conseguir aprender se você dominar toda essa teoria por trás do trilema. Então as blockchains, elas funcionam nessa lógica de um cobertor curto, ou seja, a gente precisa conseguir priorizar alguns aspectos em detrimento de outros, e algumas escolhas, elas precisam ser feitas como em qualquer tecnologia. No caso do trilema das blockchains, ele é uma teoria que vai dizer pra gente que existem 3 aspectos fundamentais em qualquer blockchain. O primeiro deles é a segurança, o segundo é a escalabilidade e o terceiro é a descentralização. E em teoria, todos os projetos de blockchain, eles vão precisar escolher 2 desses aspectos e acabar abandonando o outro. Então, a segurança, ela diz respeito à confiança que você tem de que todos os dados daquela blockchain e todas as operações não vão ser corrompidas nem atacadas por nenhum hacker. Já a escalabilidade, ela fala ali da rapidez e do quão baratas são as transações que vão acontecer dentro daquela blockchain. E a descentralização, por fim, ela vai falar ali de qual o dono daquela blockchain. Então, quem consegue deter o controle daqueles dados e se ela é de fato ou não descentralizada entre vários players diferentes. E a escolha de quais desses 2 aspectos a gente vai priorizar na hora de formar uma blockchain vão afetar drasticamente o resultado final, quais são os pontos positivos e também as falhas que podem acontecer nesse projeto. Então, a primeira possibilidade é que um projeto ele priorize a segurança e a escalabilidade. Os exemplos que a gente tem nesse caso são das blockchains mais tradicionais, aquelas primeiras que foram criadas. Então, no caso do Bitcoin e Ethereum, eles são grandes representantes desse grupo que optou por deixar a escalabilidade um pouco de lado. Quais são as consequências disso? Muitas vezes os usuários eles acabam sofrendo com taxas muito altas e acabam tendo que migrar para soluções de segunda camada para tentar resolver esse problema. Em contrapartida, eles conseguem ter uma blockchain que é extremamente descentralizada e também muito segura, né? Praticamente incorruptível depois de passar ali por determinado teste do tempo. Uma segunda escolha que a gente pode fazer é de priorizar a segurança e a escalabilidade. Nesse aspecto vão entrar blockchains que são um pouco mais centralizadas e que utilizam principalmente algoritmos de consenso como Proof of Authority ou Proof of Stake Authority. Então, blockchains de exchange centralizadas, como é o caso da Binance Smart Chain ou da Cronos, né, da Crypto.com, são grandes representantes dessas que optaram por deixar de centralização de lado. Então, apesar de serem blockchains relativamente seguras e de serem extremamente escaláveis, né? Então, muitas pessoas acabam migrando para a própria Binance Smart Chain porque ela apresenta taxas muito mais baratas do que as taxas da Ethereum. Essas blockchains, elas sofrem essa crítica por serem muito centralizadas. Então, os players que detêm os validadores dessas redes, eles têm um poder muito grande, inclusive de, teoricamente, alterar os dados dessas blockchains, porque o consenso dos validadores está na mão de pouquíssimas pessoas. E, por fim, a outra escolha que a gente pode fazer seria de priorizar a escalabilidade e a descentralização, mas abrindo um pouco mão da segurança da nossa rede. E aí a gente cairia em um mundo que fosse mais multi-chain, que tivesse diversas blockchains diferentes, que interagissem entre si por meio de pontes. Um caso claro que a gente teve recente, que mostra como essa organização pode ter pouca segurança, foi o hacking que aconteceu na ponte Wormhole, ligando a blockchain da Ethereum com a blockchain da Solana. Então, teoricamente, né, a gente teria um espaço extremamente escalável, extremamente centralizado, afinal nós temos
temos muitas blockchains diferentes, mas é a ponte entre essas blockchains que cria um ambiente muito pouco seguro para poder transacionar os ativos. E aí tem até uma frase do Vitalik Buterin, que é o principal cofundador da Ethereum, em que ele diz que ele acredita em um mundo multi-chain, com blockchains diferentes cumprindo funções diferentes, mas que a parte das pontes entre essas blockchains não funcionaria, então ele não acredita no mundo cross-chain, com comunicação dentro desse mundo multi-chain. E agora que a gente entendeu, né, esse trilema, é importante a gente começar a falar que o trilema ele é uma simplificação da arquitetura das blockchains. Então existem ali várias propostas que vão tentar solucionar o trilema e a gente vai falar aqui das principais delas. Então a primeira dessas propostas seria a criação de uma camada zero, que é proposta principalmente pela Polkadot. A segunda seria o sistema de shardings, que é um dos componentes da Ethereum 2.0, que é uma atualização que deve acontecer na rede da Ethereum. E uma terceira solução seria por meio dos rollups, que são as plataformas de segunda camada da Ethereum, que tornariam ela mais escalável. Então qual a proposta da Layer 0, né, a camada zero da Polkadot? É de pegar esse trilema e delegar a função da segurança para uma camada zero. Então a gente tem ali esse trilema convencional com a segurança, a escalabilidade e a descentralização, mas toda essa parte da segurança ficaria em uma camada zero e as demais blockchains elas ficariam em uma camada superior e ali cuidariam da parte de centralização e da escalabilidade. Né? Dessa forma a gente teria uma relay chain, que é a camada principal, e as parachains que se conectariam nessa relay chain para poder prover serviços customizados e personalizáveis. A segunda solução muito proposta para tentar resolver esse trilema é o modelo de shardings da Ethereum, que divide a blockchain deles em diversas segmentações diferentes. Se o modelo de shardings ele for bem sucedido, na teoria ele conseguiria resolver o trilema principalmente por diminuir a demanda de armazenamento que cada um dos validadores teria, afinal esse armazenamento ele seria dividido em diversos shardings, e também melhorando muito a escalabilidade, uma vez que essas transações poderiam ocorrer em shardings diferentes. E por fim, a gente tem o modelo de rollups, né, que são as soluções de segunda camada da Ethereum, que elas fazem algo parecido com o que a Layer 0 faz com a segurança, mas no caso delas, elas fazem isso com a escalabilidade. Então elas separam ali de um lado dois pontos e cuidam de um ponto só, que é a escalabilidade, enquanto que a segurança e a descentralização da rede ficariam na camada principal, que é a camada da Ethereum. Então, nesse processo, o que os rollups fariam seria juntar diversas transações e colocar elas de uma vez só dentro da camada principal da Ethereum, para conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida e mais barata, sem se perder ali na segurança e na descentralização, que é o que acontece, por exemplo, no sistema de pontes entre blockchains. Mas a maior lição desse vídeo, como eu disse, é que todo esse trilema e toda essa teoria é uma simplificação muito grande da arquitetura. Então, mesmo que esses problemas eles sejam solucionados com essas três arquiteturas que eu mostrei aqui, ainda assim existem muitos problemas que as blockchains elas precisam solucionar, até porque é uma tecnologia muito nova em um mercado extremamente disruptivo. Então, só para citar alguns exemplos, no caso da Layer 0 e de shardings, a gente teria ali o problema da composabilidade, que é a integração entre os dados que ocorreriam em parachains diferentes, né, ou camadas diferentes em cima da Layer 0, ou então o funcionamento da comunicação entre os shardings diferentes da Ethereum. Então isso gera uma demanda muito grande que precisa ser solucionada, porque a partir do momento que você divide entre diferentes linhas, você acaba criando essa demanda por uma comunicação que não existia quando você tinha uma linha só dentro da sua blockchain, né? Ou seja, uma camada única de blocos que seriam ali sequenciáveis. E no caso dos rollups, a gente também tem problemas que são principalmente em conciliar soluções que sejam rápidas e baratas com mecânicas mais complexas dentro dessas blockchains. Então hoje a gente tem dois tipos principais de rollups. Os primeiros deles são os Optimistic Rollups, e a gente tem que esses rollups eles conseguem realizar operações complexas de contratos inteligentes da Ethereum, né, que são chamados ali das operações em EVM, Ethereum Virtual Machine. Em contrapartida, esses rollups eles são um pouco mais caros e um pouco mais lentos do que outras soluções de segunda camada. E também existem os ZK Rollups, que eles vão ser soluções um pouco mais baratas e mais rápidas do que os Optimistic Rollups, mas eles não conseguem realizar transações tão complexas assim, né? No caso, eles não conseguiriam realizar essas operações em Ethereum Virtual Machine. E o que a gente consegue perceber aqui é que existem diversos problemas, como a composabilidade e a conciliação de operações de contratos inteligentes mais complexas, que vão muito além desse trilema clássico de escalabilidade, segurança e descentralização. O que eu quero mostrar aqui é que a blockchain ela é muito mais complexa do que parece e tem diversos problemas que vão desde a composabilidade até a programabilidade da blockchain,
blockchain e a facilidade de integrar essa blockchain com outras soluções que vão muito além só desses 3 pontos principais que a gente está acostumado a tratar. Então, apesar do trilema ser muito útil quando a gente vai analisar as blockchains de uma maneira mais superficial, é muito importante a gente se atentar a todos esses outros aspectos, porque mesmo que o trilema seja solucionado, a gente não vai ter alcançado uma blockchain perfeita. Ainda assim vão ter vários outros aspectos que precisam ser acompanhados de perto para a gente conseguir definir quais protocolos vão ser os vencedores nesse mercado cripto no longo prazo. Bom, então eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse vídeo e captar essas informações que eu passei aqui. Eu sei que pode ser um pouco complexo no início, então eu já vou deixar aqui o link de um vídeo que a gente fez só explicando os rollups, que são a principal solução de escalabilidade do Ethereum que devem guiar o futuro do mercado cripto nos próximos anos. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Até mais!